Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sem Censura. Como não poderia deixar de ser, temos mais uma obra de arte a brilhantar o nosso cenário da autoria do artista plástico Certeza Arte. Boas, e sejam todos muito bem-vindos. O nosso tema de hoje é a cultura dos corpos. E para isso eu tenho aqui comigo nada mais, nada menos que a nossa campeã fitness, que é a Sina Teresa, e que também é personal trainer. E temos também conosco o cirurgião plástico, o Dr. Caetano Prata, que é cirurgião plástico e reconstrutor, é isso, né? Reconstrutiva. Cirurgia estética e reconstrutiva. Está bem assim, né? Assim. Cirurgia estética e reconstrutiva. Seja bem-vindo, doutor. Seja bem-vinda, Sina. E, antes de mais, vamos diretamente ao assunto. Doutor, para si, na sua perspectiva, o que é um corpo perfeito? Bom, não existe uma definição certa de corpo perfeito, né? Tem várias definições. Tem a definição que é imposta pela sociedade em si, que inclui a mídia, quer seja a mídia escrita e falada, e tem aquele corpo, o ideal de beleza, né? Assim, fazendo assim uma síntese assim muito rápida. Tem aquela categoria que todo mundo acha que seria o corpo ideal, que tem os modelos, os atletas, que todo mundo quer lá estar, né? Que se acha que se estiver nesse primeiro grupo, vai ser feliz para sempre, não vai ter problema nenhum, vai se inserir na sociedade, vai ganhar mais dinheiro e vai ter os melhores parceiros. E tem aquela categoria dos grupos que tem assim os corpos possíveis, que quase todo mundo se enquadra, entendeu? Nem é o ideal, e muito menos é o terceiro grupo, que são os corpos, digamos, dos obesos, né? Que ninguém quer lá estar. Então, a luta, todo mundo quer estar no primeiro grupo. Mas o que é difícil, porque mesmo quem está no primeiro grupo também sofre, também tem os seus medos. Imani e a Vitória, vocês sempre conviveram assim, com vários estereotipos de beleza. E é impressionante que com um biotipo completamente belo, um modelo lindo, que desfila em grandes passarelas, mas tem uma luta interna muito grande, que se acha sempre que está gorda, bebe 1 litro de água, já acha que aumentou também 1 quilo, entendeu? Então esse dilema sempre existiu. Então, o corpo perfeito é aquele corpo da qual, quer seja o homem ou a mulher, agora estamos numa sociedade em que temos um terceiro sexo, ela se sente bem, se sente presente fisicamente, mentalmente, ou seja, emocionalmente. Isso é perfeito. A nossa querida atleta. O doutor Caetano tinha dado como exemplo os atletas como símbolo de corpo perfeito. Gostaríamos de saber se a nossa campeã, a Sina, se já se submeteu a algum tipo de procedimento estético a nível corporal ou se pensa. Ok. Para acrescentar o que o doutor disse, o corpo perfeito. Não existe corpo perfeito. O perfeito somos mesmo nós, né? Quem é que se acha que estou bem assim é que achas que está perfeita. Mas não existe corpo perfeito porque queremos sempre mais, principalmente as mulheres. Nós queremos sempre mais, mesmo nós que estamos a malhar, a treinar, queremos sempre mais. Às vezes me perguntam, Sina, já estás bem assim, estás a treinar mais para quê? Não, eu treino porque eu gosto de treinar, porque eu quero sempre mais. Mas as pernas já estão boas, não precisa mais. Eu não vou muito para a cirurgia porque eu procuro o meu corpo na perfeição, dentro da musculação que eu faço, que eu gosto, que é a minha modalidade, aquilo que me faz com que eu consiga desenhar o meu corpo, né? Porque o culturismo que eu faço, o fisiculturismo, a minha modalidade não é de ficar como muitos pensam, que é para ficar toda musculosa, ficar tipo um homem dentro do palco, não é? Mas é levar uma feminidade dentro do palco, apresentar, mesmo que tenha músculo, mas é uma menina sempre em cima do palco, com salto alto, tem que estar bem maquiada, com os brincos, bonitinha, então não pode perder a sensualidade feminina. Isso que existe dentro do fisiculturismo. Muitos pensam, não, fisiculturismo é ficar tipo homem, ficar assim, não. Então, a cirurgia plástica nós fizemos praticamente no fisiculturismo é por causa dos cheios. Nós perdemos
a massa gorda nos cheios. No cheio perdemos mesmo massa gorda. Todas fisiculturistas vão atrás para fazer a cirurgia plástica mais mamária, por causa das mamas. Então nós criamos mais a musculatura. Então, como querem uma feminina dentro e cima do palco, você tem que ter peito, tem que ter mama. Então, a maioria faz a cirurgia plástica só mamária. Eu tenho prótese de mama. Tenho prótese mamária. Mas não fiz antes do fisiculturismo, fiz muito antes de entrar no fisiculturismo, porque eu senti necessidade. Senti necessidade de colocar um prótese, porque não é porque sentia-me mal. Às vezes eu usava o sutiã, né, que tem ferro, e aleijava-me, porque eu tenho muito músculo, aleijava até no músculo. Então senti necessidade de colocar antes do fisiculturismo. E quando entrei no fisiculturismo, enquadrei-me dentro de lá. Isso quer dizer que não quer dizer que só o tipo cirurgião plástico que é resultado para tudo que nós queremos. Então as mulheres devem correr fazendo musculação, né? Para a necessidade de ter um corpo perfeito, não é só cirurgião, mas você pode fazer. Tem uma bunda bonito também, pode fazer. No ginásio, muitos têm dificuldade, porque o glúteo é um músculo maior e é muito difícil a se trabalhar. E as mulheres não têm paciência para isso. Então não é a favor de que uma mulher, por exemplo, se uma mulher ela quer ou está no ginásio e realmente não tem paciência para esperar que o músculo do glúteo se desenvolva naturalmente, então jamais aconselharia que ela fizesse. Tem que ter paciência para isso. Isso é jardas atuais, né? Eu acho que é isso, aí né? Estamos aí já para um outro, né? A jarda já não é cirurgia. Claro. A jarda já é outro procedimento. Claro. Arriscado, por sinal. É já arriscado, é verdade. Dr. Caetano, quem mais busca as cirurgias, o chamado corpo perfeito? Hoje já temos muitos homens que buscam. Assim, mais de 90% é de sexo feminino. Né? E também nós podemos entender por vários motivos. Primeiro, a maternidade em si. Entendeu? A maternidade, se as mulheres fazem barrigas bonitas, ao mesmo tempo filhos maravilhosos que todos nós assim amamos, mas ao mesmo tempo o recebo para vocês é muito grande, entendeu? Então, quer seja atleta ou pessoas comuns, né, sofrem, você vai ter uma diastase, ou seja, aquela separação muscular muito grande. É claro que apenas uma pequena parte não vai desenvolver essa separação muscular, mas grosso modo uma grande maioria das mulheres desenvolve. Há uma alteração mamária, há essa queda por conta dentro daquilo já que a Sina já tinha falado, né? Porque a mama ela é constituída por ligamentos, né? Que nós chamamos que são os ligamentos retentores da mama, que seguram a mama, entendeu? Com o evento da gestação em si, a mama cresce, aumenta de tamanho, que é para poder armazenar o leite. Ao mesmo tempo, você pode ter essa distensão. Aquele efeito sanfona também, né, que engorda, emagrece, também pode ter essa alteração mamária e inclusive também no abdômen. Então, dentro disso, essa é uma das causas principais do sexo feminino procurar a cirurgia plástica. Cada vez mais, o sexo masculino também tem nos procurado, ainda numa minoria, entendeu? Que é ínfima, menos de 1%. Muitos, por questões culturais, nós vivemos numa sociedade ainda muito tradicionalista e muito machista, e que se o homem for fazer ou for para uma consulta encontrar uma série de mulheres na sala de espera, ele é capaz de voltar. Então Sério? Não entra, entendeu? Então o que geralmente optam? Ou a mulher marca a consulta, faz a consulta pelo homem e o homem aparece depois, entendeu? Porque nós vivemos que se aqui entre o grupo aqui masculino, se alguém se identificar que tem necessidade de fazer uma cirurgia plástica, coitado, ele vai sofrer para o resto da vida dele, entendeu? Mas é um mal que muitos sofrem porque tem várias patologias ligadas ao sexo masculino, por exemplo, como às vezes muitos desportistas que acabam às vezes consumindo algum tipo de hormônios, acabam por desenvolver ginecomastia, que é aquela mama muito grande. Isso nos homens, né? Nos homens.
entendeu? Muitos deles grandes fisiculturistas, então que nos procuram para retirar essa glândula, entendeu? Então essa abordagem ela acaba sendo mais informal via a tecnologia, que ajuda muito, né? É uma consulta online, ou coisa assim parecida, mas há essa ocorrência. Ou seja, para suavizar também grandes rugas de expressão, né? Essa expressão. O bigode chinês, como chama? Entendeu? As linhas frontais mais acentuadas. Por quê? Porque também nós, como os homens, tal como a mulher, sofremos o processo da gravidade, do envelhecimento. Entendeu? Então, tudo vai para o sul. Entendeu? Sina. Então, e isso acaba preocupando também, é um dos motivos da procura. Sina, só para esclarecer aqui uma coisa. Geralmente os fisiculturistas, para atingirem os supostos corpos perfeitos, ou até os que estão a tentar enveredar para essa carreira de fisiculturismo ou de cultura dos corpos, como queiram chamar, às vezes recorrem a essas facilidades que tu citaste, nomeadamente os anabolizantes. Inclusive eu já ouvi histórias macabras de pessoas que injetam até não sei, um medicamento que é para os cavalos, para corridas de cavalos. O porquê dessa obsessão, dessa urgência? O que eu posso dizer a maioria que fazem esse procedimento de uso de anabolizante são pessoas, são os atletas de bodybuilding. O bodybuilding que é um corpo que tem que buscar mais um corpo enorme. Extra, né? É mais um corpo extra, enorme. Mas para aquela pessoa que é assim, musculatura só para crescer, eles não vai muito para esse caminho. É mais para os bodybuilders, porque os bodybuilders, eu não posso falar muito do bodybuilder porque eu não vivo desse mundo, né? Eu não posso dizer o que é que eles fazem, o que é que eles usam, porque eu não convivo com o que é que eles usam. Praticamente o que eu sei, como eu estou dentro da modalidade, eles vão buscando um corpo enorme por cima do corpo que eles têm. Né? Tem que buscar, a musculatura tem que aumentar mais, porque a musculatura ele aumenta, mas ele tem mais, né? Sim, a musculatura ele tem um processo, ele aumenta, mas depois ele para. Né? Não vai desenvolver mais. Então, depois ele busca esse procedimento para a musculatura desenvolver mais ainda, porque é isso que a modalidade em si de fisiculturismo na parte do bodybuilding precisa. Ele precisa de um homem grande, com musculatura lá enorme, não uma pessoa pequena que é de outras modalidades, tá? Porque existem pessoas que fazem outras modalidades que são mais pequenas, mas o bodybuilding são os homens maiores. São maiores. Doutora, aqui em Angola, aqui na nossa sociedade, o senhor de certeza que não opera só pessoas de Luanda, vêm de várias partes da província, até de outros países, eventualmente. Qual, assim, um dos casos que o senhor possa ter operado, assim, mais sinistro de eu até digo que é automutilação, dessas injeções que as pessoas fazem por curiosidade, porque não vão aos profissionais, aos cirurgiões plásticos, e fazem até certos determinados procedimentos em salões de cabeleireiros e não só. Ouve-se inclusive dizer que as mulheres, para terem uma bunda maior, inclusive injetam silicone de obras. Por acaso o senhor já se deparou com essas mutilações aqui em Luanda? É o dia a dia, né, do consultório. Sempre tem uma paciente nova. Isso porque o meio influencia muito, né? O meio em que vive, não só o meio social em si, mas o meio de convívio e as pessoas também que eles têm como referência. Agora, isso não é só no pessoal de baixa renda, ou seja, nos bairros periféricos. Isso é um mal que vem atingindo até aqui a zona mais nobre classe da média nossa alta. Média alta, e tem mais, né? Pessoas com estudo, com curso superior, supostamente esclarecida, né? E ainda dentro dessa alguns pessoal que trabalham na saúde, né? Então vê que aí é um problema de forma psicológico, né? Que eu acho que todos nós que estamos envolvidos, de certa forma, que somos formadores de opinião, Sina, Vitória M,
Imani, entendeu? Que tem assim um certo poder de veicular, entendeu? Que incentive, que ensinemos mais, entendeu? Que aquilo não é o protótipo de beleza. Que na nossa sociedade o protótipo de beleza ainda é a bunda, ou seja, se tu tiveres uma bunda grande é que a mulher é bonita, entendeu? Então, e isso acaba valorizando mais esse profissional que atua na margem, né, cometendo esse tipo de atrocidade. Profissional não, profissional, né? Exato. Eu também acredito que seja uma autoestima baixa também que leva a isso. A autoestima muito embaixo. Muito Sim, embaixo. não existe camada Principalmente as social, mulheres, né? Sem Qualquer dúvida, um pode as ser. casadas, também das casadas, porque as solteiras estão por aí, Bem, andam tu por que aí. és petela sabes, né? Deves ter muitas clientes assim. Somente as casadas, para Muitas ver que o alunas homem já não assim. está a olhar para ele como lhe olhava antes, agora está a olhar para fora, então fica com a autoestima muito baixa. As Então, cirurgias plásticas uns- têm muito a ver com a autoestima, né, doutor? De Sobretudo. certa forma, sim, Sim. né? De certa forma, sim. Eu Mesmo acho. homens, inclusive Mesmo agora, não homem. são só mulheres que vêm pôr próteses de silicone, próteses na bunda. Os homens agora, inclusive, também já põem peitorais. Sim. Aí Já colocam o Até- abdômen, até os os abdômenes, os gêmeos. aí é que é interessante. Grande parte desse público que geralmente procuram prótese para aumento do peitoral, definição do tríceps, de panturrilha e de coxa, tem também Homens, de coxa. Tem também de coxa, sim. Entendeu? Grande parte são indivíduos que frequentam muita academia e não conseguem uma boa definição. Entendeu? Mas também quando acontece, isso também acontece Exato. quando o músculo está mais desenvolvido que a Que o outra. outro tentasse na Sim. Ele desenvolveu mais uma parte, tipo, entre direito e esquerdo, o esquerdo desenvolveu mais, a direita não tem, então quer para combinar, igualar, né? então vai Isso nós colocar podemos um... classificar já como uma obsessão. Porque Sim. que nós temos que compreender o seguinte, que é importante. O nosso corpo é feito de assimetria. Nós não temos um corpo de um lado igual ao outro. Não temos. Entendeu? Doutor, nós estamos aqui a falar sobre a autoestima e sobre os distúrbios psicológicos que fazem com que as pessoas cometam loucuras. Em que circunstâncias, se é que já tem acontecido, é que o doutor se recusaria ou que negasse a um paciente Fazer um procedimento. Um procedimento. Principalmente quando a expectativa do paciente é muito além do que a realidade. Aí é uma das situações que nós temos que fugir desse paciente, por tentar orientá-lo a procurar um psicólogo, né? Tentar adiar o máximo, tentar perceber se é de facto que é aquilo, porque há sinais, entendeu? Não tem como. Um dos principais sinais é o seguinte: é pegar numa foto da Sina, chegar lá no consultório, eu quero ter o corpo dessa mulher, entendeu? Era isso que eu ia perguntar. Eu queria lhe perguntar isso. Chegar, por exemplo, a alguma paciente no seu Que consultório como- e dizer: doutor, eu quero ter o bocão da Angelina Jolie, quero ter o nariz de sei lá de quem, da Exato. Cindy Crawford, por exemplo. São sinais que nos... Mas o doutor já teve desses casos? Não tem sempre. Isso é... Que a pessoa chega lá mesmo com a No foto de ginásio também acontece essa isso também. boca. No ginásio acontece também a mesma coisa. Olha, quero ficar assim. Porque a mídia a mídia, de uma maneira geral, ultimamente estabelece o padrão De beleza. de beleza. De beleza. Tá, que E- não é real. Que é uma beleza que não existe, porque é uma beleza que está ali estampada no Instagram, no Facebook. que já tem Exato. filtros, Exato. tem Photoshop, Tem e as pessoas Photoshop. não se apercebem disso. Para além disso, não conhece a vida que essa pessoa tem. Tipo uma pessoa que chega, olha, quero ficar tipo a Sina, mas não conhece a Sina, onde é que a Sina está viva. O que é que a Sina Quantos passa? anos que a Sina As a treinar, dietas que a Sina as faz. dietas que a Sina- Privações, né? As Sim, privações. a vida da Sina que tem. Regrada, Sim, horas então. de sono, dormir cedo, Dormir comer cedo, bem, de X a é X isso. horas, parece uma bebê. Tem que haver responsabilidade, Tem que ter- tem que haver regras, né? Sim, e depois ainda mais por cima. Tipo, Disciplina, para além do sobretudo, treino, né? para além do meu treino, eu dou treino para as outras pessoas. Então você tem que ter uma pessoa que consegue, tipo assim, quem faz essas aulas não consegue manter a musculatura, porque está sempre a dar toda hora às aulas. Mas eu consigo, por quê? Porque eu sei dominar. Estou a dar aula, mas não faço tudo. Porque eu sei fazer tudo, vou fazer hipotrofia. Vou ir gastar mais o músculo que eu já tenho.
Mas quem não sabe, pensa, para ela assim, até ficar a dar aula, eu dou um bocado e fico aí a olhar, todo mundo vai, porque eu sei onde é que eu posso ir, até nível que eu posso chegar, não posso ultrapassar. Mas as pessoas não sabem, quero ficar tipo assim, mas outras chegam, Sina, eu quero isso, mas não quero ficar assim igual a você, não quero ter assim muitos músculos, olha, achas que esse músculo de noite por dia? Eu acho que as pessoas pensam assim. Sim. Não, as pessoas pensam, não vem que tu és uma atleta de alta competição e que tu estás a malhar há anos para atingir, e é por etapas, né? Porque primeiro foste numa categoria, depois passaste para outra, acho que atualmente passaste para uma outra categoria. Sim, agora né? sou do lado da Elite Pro, que é mais, deixou o amador, agora estou no Elite, que é Elite Pro, né? Mais profissionalismo, e é muita responsabilidade. Depois das competições é muito, como posso dizer, que sem patrocínio, sem nada, é complicado. Então a pessoa fica aí lutando sozinho até subir para lá, não é fácil. Por favor, Vitória. Vamos valorizar o que é nosso. Vamos. Olha, o programa é visto por toda a gente. Quem sabe não aparece alguém de boa fé, né? Verdade. E resolve patrocinar a nossa campeã. Doutora, eu queria fazer uma pergunta aqui em relação aos homens. Geralmente o doutor, quando recebe os nossos homens, que eu acho que agora o homem angolano já é metrosexual, né, todo vaidoso, não é? Já quer tirar abdômen. Antigamente chamava a barriga do bem-estar, né? A curva do bem-estar, a curva do bem-estar. Geralmente, esses homens, quando aparecem lá no consultório, vão porque querem operar ou porque a mulher é que dá um empurrãozinho? Não, porque, se reparar, a mulher angolana, primeiro, é muito vaidosa. E cada vez mais, vocês estão cada vez mais independentes. E isso vos dá uma autoestima e uma segurança muito grande. E naturalmente, na natureza humana, o homem parece ser muito forte, mas não é. Né? Nós temos muito mais limitações do que vocês. Só o facto de vocês já gerarem um filho já diz tudo, né? Entendeu? Então, o homem com dor de cabeça é completamente diferente a uma mulher. São comportamentos diferentes. Então, tudo isso, ela acaba abalando tanto quanto a estrutura masculina como um todo. E tem muito homem que vem se cuidando, né? Muitos amigos, você vê o seu amigo, é muito olhado, muito paquerado, é bem sucedido profissionalmente, né? Ele, assim, entre aspas, o padrão estético é mais ou menos aquele possível que todo mundo... pela sociedade. Exatamente. Então isso faz com que os que estão em torno também tentam acompanhar. Uns tentam acompanhar fazendo muito mais atividade física, mas só que não tem rotina, né? Porque a atividade física é aquilo que a Sina diz, você precisa de um começo. Uma coisa que eu acho interessante é que o doutor falou sobre a vergonha que os homens têm de assumir que querem mudar alguma coisa, seja no corpo, seja no rosto, e que dependem do intermédio da mulher, da namorada, para que se marque uma consulta. Porque nós nos salões de beleza nós vemos com muita frequência os homens a fazerem as unhas, cabelo, pele, inclusive. Quais são os procedimentos que as pessoas mais buscam? Tanto os homens quanto as mulheres? Olha, é uma particularidade nisso das unhas. É uma particularidade muito nossa, né? Entendeu? Eu tenho a realidade brasileira como tal. Você não vê muitos homens assim fazer o trabalho de manicure e pedicure. Você não vê. Entendeu? Tanto mais que quem vem, assim, alguém que seja de fora e vem para aqui, a primeira coisa que chama a atenção é isso. No salão, um número crescente de homens fazendo as unhas, inclusive passando a base. Né? É comum, entendeu? Para quem é de fora já olha assim com estranheza. É impressionante, o homem africano é aparentemente muito machista, mas faz unha, faz o pé, entendeu? Então significa que o homem ele é vaidoso, né? Há essa necessidade de se expressar. Então, dentro dos procedimentos mais realizados no sexo masculino é preenchimento, né? Dessas rugas de expressão e botox e a lipoaspiração do abdômen. Sina,
nós queremos, eu quero saber quais são os sacrifícios que tu já fizeste para, digamos, atingir o teu corpo perfeito. Olha, o sacrifício é o treino, não tem como. Treinar, eu treino estou há 19 anos, esse é o caminho de 19 anos. Não quer dizer que essa perna toda não é de ontem para hoje, né? Não é de ontem para hoje, é sacrifício. A minha PTSina, eu quero ter essa perna amanhã para o mês. É muito sacrifício, né? São 16 anos. 19 anos, muito sacrifício. Estou a caminho de 19 anos. E depois, eu tenho uma coisa que eu não saio muito. Tipo, quando a gente está falando, dia de lixo, fazer o off sujo, eu não tenho isso. Eu não fico, tipo, fazer off, porque quando fazem off sujo, sai de um físico que as pessoas já estão habituadas de ver, né? Podia lhe ver gorda. Nesse momento, se calhar, a mãe poderia me ver, já estou gordinha, porque eu não estou a fazer para competir. Não estou a fazer o protocolo de competição. Estou a fazer o protocolo normal. Então, se fosse outra pessoa, já podia estar aqui gorda, né? O teu normal, né? O meu não está. Um dia na semana. Ela não faz. Não. É assim, não quer dizer que eu não como, mas sem me controlar. Tenho meus controles. Eu não sou viciada porque, não, preciso de comer. Doces, não sei. Olho de palma. Açúcar não uso. Açúcar branca, eu não uso açúcar branca. Nem que for, não sei, que eu não uso açúcar branca. Eu opto mais para fazer, quando eu fazer uma aveia, coloco mais uma banana para poder acrescentar no açúcar. Procuro mais açúcar nas frutas. Procuro mais a fruta no açúcar. Então, açúcar nas frutas. E os meus treinos são mais para o protocolo. Quando eu tenho competição, eu outro protocolo. Quando não tenho competição, eu outro protocolo. Então, a minha vida é essa. Alimentação, descanso. Eu faço tudo com o seu tempo. Eu não gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tenho controle do meu programa de treino, como quando eu vou dar treino nos outros. Gosto de tempo para mim. Há dias que eu não trabalho, só tiro tempo para mim, para fazer uma massagem. Gosto muito. Ótimo, para dar uma relaxada. Para dar uma relaxada. Eu vejo que eu tenho que dar mais valor a mim mesma para poder transmitir nas outras pessoas. Eu tenho que dar treino, mostrar que eu estou bem. Claro. Tem que receber cliente olha para mim, sim senhor, eu estou no bom sítio, que eu vou conseguir. Não posso estar com o rosto pálido, não posso estar tipo, não comi, porque pensam que quem faz dieta fica já com aquele rosto pálido. Acima de tudo, uma imagem saudável. Sim, tem que ter uma imagem saudável para transmitir isso. Se ela está a vender saúde, né? Exatamente. Doutora, tem que transmitir saúde. Nós estamos mesmo a chegar na reta final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor nos dissesse aqui os nossos amadíssimos telespectadores, qual foi assim a cirurgia mais sinistra que lhe pediram? Que o senhor está a ver que a pessoa não tem características para aquilo e a pessoa chega lá no consultório porque quer. Ou qual foi o caso mais sinistro que o senhor já teve em suas mãos, que teve que refazer, reconstruir? Não, teve uma menina, isso já há alguns anos, acho que logo no início, quando eu comecei a operar cá em Angola. Quando opera, desculpa? Já há 20 anos. Uau, uma vida. Estamos em boas. Então, quando eu retornei, que veio de Cabinda, né? Uma menina de 13 anos que teve a puberdade muito precoce, ou seja, começou a menstruar muito antes do tempo. E então teve mamas muito volumosas. Ela, inclusive, nunca tinha usado sutiã até. Ela usava um pano para sustentar cada mama, entendeu? Amarrado no pescoço. E que nós tivemos que fazer as cirurgias em 2 etapas, operar uma mama de cada vez. Que isso? E uma mama de cada vez, levando 5 horas. 6 quilos de cada mama. Entendeu? Tanto mais que ela era estereotipada dentro da própria comunidade. Foi curioso até com as redes sociais, agora com o Instagram. Ela está morando na Europa atualmente, na Finlândia. Ela mandou uma mensagem, né? Que é engraçado, né? Mas eu vi uma menina muito bonita, mandou uma mensagem. Eu fui ler, não a reconheci, porque na altura ela tinha 13 anos, hoje está uma mulher já casada. Só depois eu cumprimentei e agradeci.
E ela depois, o senhor não me reconheceu, eu sou aquela menina de Cabinda que fui operado e que as mamas, entendeu? Foi assim, uma coisa assim que mexeu. Sim, muito conhecido, né? Quer dizer, eu já salvou uma vida. Para mim aquilo era mais um caso, né? Foi o primeiro caso, não tem muitos casos assim dessa natureza, mas o facto dela te reconhecer, ou seja, ela lembrar, e eu não fazia a mínima ideia. O doutor literalmente mudou a vida dela. Exatamente. Literalmente mudou a vida dela. Olha, nós estamos mesmo na nossa reta final, então eu queria que a Sina e o doutor dissessem as vossas últimas considerações, no sentido de apelarem às pessoas para obterem os célebres e famosos corpos perfeitos, tenham-no da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Assim, a mulher sempre em primeiro lugar, né? Que bom. Olha, eu apelo às mulheres, somente às mulheres com autoestima muito baixa. Não ficam assim com autoestima muito baixa, tem que elevar a vossa autoestima, porque você é uma mulher guerreira, forte. E nessa dificuldade, esta pandemia nos levou, muita gente ficaram na pandemia sem fazer atividade física, porque tudo está fechado. Mas eu acredito que está aí os pátios, não sei o que, estão a fazer aulas coletivas, então levanta-te do sofá, vai treinar, procura se alimentar em condições. E se tem dificuldade em recomeçar, vai sempre, inicia sempre, procura. Tem o YouTube que está a fazer atividade, estão a apresentar as atividades físicas, né? Que é o exercício físico. Faz um exercício físico mesmo em casa, procura um personal training, ou se o personal training, se quiser me procurar, estou aqui. Podes vir, eu vou te receber com todo gosto, eu vou cuidar de ti, né? E você também vai fazer o possível de cuidar também de si, tá bom? Olha, para quem, vou deixar já o meu Instagram, né, para seguir, entra no Instagram, escreve Sina Teresa-Elite Pro, é o meu Instagram. Obrigada. Pronto. O que eu tenho que passar a mensagem é que todo mundo tem que se considerar bonito dentro daquilo que é o seu padrão, reconhecer em si que tem potencial, que tem traços que são harmoniosos dentro daquele biotipo, entendeu? E que não procurem profissionais que não sejam certificados ou que não conheçam nenhum tipo de trabalho, e que mesmo o facto de procurar um cirurgião plástico, uma consulta com cirurgia plástica, não significa necessariamente que a consulta é o primeiro pulo para fazer um procedimento cirúrgico. Às vezes uma consulta pode ser tão simplesmente para aconselhamento, tá certo? É um profissional que tem expertise, que é para poder orientar e dar um rumo, né? Dar uma luz para quer seja homem ou mulher. E outra coisa de extrema importância, obrigado, Vitória e Imani, mas o doutor não se despeça ainda, que eu tenho uma última pergunta para si. Já agora é a pergunta que não quer calar. O doutor, por acaso, já se submeteu a algum procedimento estético? Não, ainda, mas se tiver necessidade, eu não tenho nem dúvida que farei. Acho que sim. Eu acho que o importante é a gente sentir-se bem conosco mesmo, né? Bem, eu acho que chegamos ao fim. Imani, fazer as honras, Instagram, páginas sociais. Obrigada mais uma vez por terem ficado desse lado, e nós prometemos voltar daqui a uma semana com outro tema bastante pertinente. Até lá, acesse o nosso canal no YouTube. She got that rich girl, L.A.